Eu quero compartilhar o texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, e depois o versículo 10 diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Versículo 10. Tu, porém, eu vou repetir esse início aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então nós vemos que todas essas expressões do caráter humano aqui relacionados aos versículos de 1 a 5, elas antagonizam o caráter de Deus. Elas são contra o caráter de Deus, né? E Paulo está, entre outras coisas, mostrando a Timóteo que era necessário que ele compreendesse estes perigos que viriam a seguir. Quando ele cita, dias futuros, ele diz, nos últimos dias, ele não está apontando para um futuro distante. Estes últimos dias estão determinados a partir do momento da escrita dessa epístola até ao final da era cristã. Estes são os últimos dias. E Paulo está dizendo que nestes últimos dias se manifestaria um caráter anticristão relacionado aqui. E que este caráter, uma vez atuando na sociedade, determinaria tempos difíceis. É claro que outros fatores, como falamos, também ajudam, corroboram. Nós estamos em meio a uma pandemia. E o cumprimento destes alertas proféticos, dessas profecias, demonstram claramente que nós estamos vivendo princípios de dores e dias trabalhosos, dias difíceis, dias em que a medida do juízo de Deus, ela vai se acrescendo cada vez mais sobre uma humanidade que rejeita a revelação divina, que decide deliberadamente se afastar e rejeitar o Criador. Perceba como as coisas vão tomando forma, vão se configurando, Então, os nossos dias, esse espírito anticristão, ele tem se difundido, ele tem tomado corpo, tomado forma, e ele tem sido defendido, até com perseguições à igreja de Jesus, onde nós não víamos, em áreas onde nós não víamos essas perseguições. Agora, para que você identifique este espírito, esta condição de caráter sendo manifestada nesses dias, é só você analisar um pouco as características da cultura e do comportamento pós-moderno. Quando nós analisamos isso, a gente começa a ver que toda esta cultura e todo este comportamento, ele está sobre bases, ele está sobre princípios que divergem daquilo que é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida e, consequentemente, eles estão apontando, através dessa cultura e deste comportamento, uma direção que leva as pessoas para distante do seu Criador, para distante da revelação de Deus para as nossas vidas. E o que acontece é que nós somos chamados para fazer a diferença em meio de uma geração corrupta como essa, de uma geração que está em um mover que os tem levado para distante daquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. No início dos anos de 1900, houve uma quebra de paradigmas ideológicos e mudou a forma de pensar da sociedade ocidental. O pensamento e as atitudes dos indivíduos mudaram e começou a ser caracterizada por conceitos ilógicos, tais como, e eu quero que você preste atenção nisso aí. Nós vamos citar algumas coisas e você vai identificar como que essas pessoas, como que essa cultura tem levado pessoas para distante daquilo que é a vontade de Deus para a vida das suas criaturas. Preste bem atenção. Primeiro, nós podemos dizer que
a relativização da verdade é um marco de um caráter anticristão. O que é a verdade hoje para as pessoas? A verdade é algo diferente para cada um. Para muitos, cada um tem a sua própria opinião acerca das coisas e não existe uma verdade absoluta. O que é moral ou imoral depende da minha opinião, que pode divergir da sua. Então, aquilo que você entende como moral ou como imoral, não necessariamente precisa ser o que eu entenda como moral ou como imoral. A verdade se torna relativa e não mais absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Ela se torna absoluta para você pelo seu ponto de vista, mas completamente diferente para mim pelo meu ponto de vista. Perceba como estas coisas, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas coisas tendem a levar as pessoas para distante da revelação da palavra de Deus. Consequentemente, as afastam da palavra do Senhor e da presença do Senhor. Isso é muito triste, é muito terrível o que está acontecendo. Você quer ver outra característica dessa cultura e do comportamento? A genética e o determinismo psicológico começam a explicar o comportamento humano, ou seja, o indivíduo não é mais devasso, não é mais imoral por opção, mas porque nasceu assim. Ele não é mais cruel por opção, mas porque talvez tenha sofrido um trauma que o marcou e determinou esse traço no seu comportamento. Ou seja, ninguém tem mais culpa de nada. As pessoas estão isentas da culpa. O culpado foi quem machucou ele lá atrás. O culpado foi porque ele herdou isso geneticamente, essa característica depravada, essa característica de crueldade. Entenda como as coisas são colocadas de uma tal forma, e de forma sutil muitas vezes, e nós não vamos nos apercebendo, mas vamos criando uma nova cultura que diverge completamente daquilo que são os princípios da palavra do Senhor. Você quer ver uma outra coisa? Eu vou citar apenas algumas. As relações se tornam cada vez mais vivenciadas em um ambiente virtual, e elas são extremamente voláteis. Não existe mais profundidade nas relações. Já não existe mais aquele apego, aquele aconchego, a necessidade do abraço, do olhar nos olhos, de falar de perto, de um braço, de um ombro amigo, de um ouvido para ouvir, as nossas lamúrias, mas às vezes isso é necessário para que nós possamos também aliviar a nossa alma. Alguém precisa nos ouvir, ser o nosso amigo neste momento. Então, não há profundidade nas relações. Nós estamos vivendo em um ambiente virtual as nossas relações. Da mesma forma que elas começam, elas terminam, não é? Não há nenhum tipo de apego, nenhum tipo de enraizamento nas relações atuais. Nós olhamos como, por exemplo, para as relações conjugais. As pessoas casam e descasam como quem troca de roupa. Isso já se tornou um marco da nossa sociedade. E a gente tem convivido com isso, e às vezes isso não nos incomoda mais por causa da normalidade. Isso se tornou tão comum que às vezes já não nos incomoda mais, mas você precisa ter um espírito, ou seja, uma disposição em contrário a todas estas coisas, para que você não anua elas, mas para que você as combata pela palavra do nosso Senhor. Uma outra coisa, o homem é reduzido ao status de coisa. Existe um relacionamento pessoal com as coisas e um relacionamento coisificado com as pessoas. As pessoas elas foram reduzidas a isso, porque se ama mais as coisas do que as pessoas. As pessoas hoje, elas amam mais os seus animais domésticos. Elas amam mais aquele cachorrinho abandonado lá na rua do que aquela criança faminta, debaixo de um viaduto, passando frio e fome ali. Elas estão muito mais sensíveis ao meio ambiente. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos desprezar o nosso meio ambiente. É necessário que valorizemos aquilo que Deus valoriza, sem desprezar que toda a criação merece o nosso cuidado. Mas as pessoas estão muito mais sensíveis às coisas. Elas estão apegadas àquilo que compram, que possuem, os objetos, muito mais do que as pessoas que a cercam.
Isso é um traço dessa sociedade com pensamento anticristão. Uma outra coisa, há uma busca desenfreada pela liberdade e pelo prazer intenso. Isso se torna muito marcante nas relações afetivas, não é? Com experiências sexuais cada vez mais precoces, mais intensas e mais depravadas. Então nós estamos vivendo este momento de uma busca desenfreada pela liberdade. O homem se dá a todos os desejos da sua carne. O homem se entrega a todo o seu pensamento devasso e desonra os seus corpos com todo tipo de prática que é desaprovada por Deus. E não se dão conta de que um dia terão que prestar contas a Deus. Não importa o que eles acreditem, no que eles acreditem, não importa no que eles pensem ser verdade ou não. O que importa é o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus nos informa. A diversidade se estabelece como norma. Ou seja, a pluralidade se torna o novo normal. Há uma diversidade em tudo, se torna o novo normal. Nós devemos aceitar tudo, conviver com tudo numa boa e deixar cada um fazer o que quer da sua vida. É um passe livre para o pecado, não é verdade? Mas não é isso que está no coração de Deus e não é isso que pode estar no nosso coração. Nós temos que ser, o contraponto a todas estas coisas, no sentido de ser a divergência dessas coisas, no sentido de estar em um espírito contrário a estas coisas. Essas características da pós-modernidade, elas produzem uma sociedade que se contextualiza em muito com o caráter anticristão denunciado no texto que agora lemos. Veja você se não é assim. Nós estamos aqui como que trazendo lá de trás daquilo que foi por Paulo, denunciado lá atrás, e olhando para essas características do caráter aqui denunciado, e os vendo de uma forma tão intensa hoje, no comportamento de nossa sociedade. E por isso nós entendemos por que o mundo está tão distante de Deus. E essas influências às vezes se adentram dentro da igreja, e elas estão tocando vidas dentro da igreja, aqui e ali, determinando o comportamento de pessoas que um dia foram alcançadas pela obra da graça, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, mas não estão permitindo ser trabalhadas pelo Espírito Santo, ser transformadas de glória em glória na imagem do Senhor. É necessário que haja uma reflexão acerca de tudo isso. Mas observe, Paulo adverte que essas coisas aconteceriam, e elas aconteceriam a cada dia em maior escala. É como se ele estivesse dizendo, olha, nós vamos começar a ver a partir de então, Timóteo, esse espírito que é contrário à vontade de Deus, tomando corpo no meio de uma sociedade, e a cada dia isso se tornará mais intenso. Então isso nunca foi tão intenso como tem sido nos nossos dias, na nossa geração. Essas coisas têm sido de forma intensa, presente, no seio até de nossas famílias, onde quer que nós estejamos, nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares, nós como cristãos estamos convivendo com esta realidade de cultura e comportamento da pós-modernidade. Somos a geração cristã que vivencia intensamente essa realidade da ausência de uma influência divina na vida das pessoas. E o que fazer? Então Paulo, lá ainda no capítulo 3, no versículo 10 que nós lemos, na sua primeira parte, ele diz, tu, porém. Entenda que essa conjunção expressa uma oposição a este comportamento anticristão. Quando ele diz tu, porém, ele está dizendo, você, Paulo, você, Timóteo, não vai agir assim. Este não será o teu comportamento, essa não será a tua forma de pensar, essa não será a tua cultura, e este não será o teu comportamento. Muito pelo contrário, você vai se colocar em oposição a todo este comportamento anticristão e vai viver a realidade daquilo que a palavra de Deus propõe para a vida daqueles que são de Cristo. Que maravilha! E mais do que isso, a proposta de Paulo é que não só Timóteo vivesse essa realidade, como Timóteo fizesse a diferença no meio de outras pessoas,
no meio da igreja que ele foi chamado a edificar, que ele foi chamado a ser uma pedra de edificação, fizesse a diferença aí, influenciando outras pessoas, quer dentro do ambiente da igreja, quer fora do ambiente da igreja, com aquilo que devia ser a sua cultura cristã e o seu comportamento cristão. É isso que Deus está buscando em nós nesse tempo. É isso que o Espírito Santo está buscando em nós nesse tempo, e está trabalhando em nós para nos levar a esta posição, a essa estatura de homens, mulheres, jovens, crianças que influenciam uma sociedade anticristã, levando-os à luz do Evangelho. Perceba como isso é importante. Isso se torna uma urgência no coração de Deus à medida que os tempos do fim se aproximam. E nós não podemos, irmãos, estar desconectados dessa revelação, nem desse chamado, nem desta vocação, para sermos, neste momento, esta luz de influência, este sal de influência no meio de uma geração corrupta. Não só eu, na minha condição de pastor, de ministro do Evangelho, como você, sendo um crente em Jesus Cristo, você foi chamado por Jesus para ir e indo, fazer discípulo em todas as nações. É tempo de você se levantar com uma postura, uma mentalidade cristã e influenciar muitas vidas aí fora. Começa dentro da tua casa, começa na tua família, começa pelos teus amigos, pelos teus colegas de trabalho, pelos teus colegas lá no teu ambiente escolar, no teu ambiente de universidade. Começa a ser essa luz, começa a exercer influência. Ele aponta a Timóteo atitudes para fugir deste padrão anticristão, não é verdade? Dessa cultura pós-moderna anticristã, e manter a sobriedade e a fé cristã. Ele está chamando Timóteo para fazer a diferença. Como se Paulo estivesse dizendo: vem, Timóteo, faz a diferença. Este é a tua hora, este é teu tempo, os dias difíceis estão chegando e nós precisamos viver a sobriedade da nossa fé, viver essa realidade em oposição ao caráter anticristão que cresce no mundo. Então é tempo de nós nos levantarmos, porque a voz do apóstolo ecoou em nossos corações nesse dia. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, Deus nos está chamando a esta realidade, a este compromisso, a este aprofundamento, no entendimento daquilo que é a sua própria vontade, e a vontade de Deus tem que ser vivida em nossas vidas como servos do Senhor. Isso é que precisamos compreender. Então ele chama Timóteo para fazer a diferença. E como? Através de atitudes que se contrapõem a esse estilo anticristão de vida. Vamos ver algumas coisas aqui para o nosso aprendizado. As atitudes aqui eu quero ressaltar. A primeira delas: guarda o Evangelho como um verdadeiro tesouro em teu coração. Guarda o Evangelho. No capítulo 1, versículos 13 e 14, ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículos 13 e 14: conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso aqui é no sentido de abrigar e praticar, irmãos. Quando nós somos chamados a ter uma atitude de guardar o Evangelho, é no sentido de abrigar o Evangelho em nossos corações, e é no sentido de praticar o Evangelho. Muitas pessoas, elas têm ouvido acerca do Evangelho, mas quer saber uma realidade? Nem todo mundo que se diz cristão anda praticando o que ouve nas igrejas, anda praticando o que ouve acerca da palavra de Deus. As pessoas hoje têm a massificação de um conteúdo bíblico. Basta você entrar no YouTube e você tem N mensagens de todos os tipos, acerca do conteúdo da palavra de Deus. As pessoas estão falando acerca de Deus, as pessoas estão ministrando. É claro que nós devemos ter filtros e devemos ter cuidados acerca de quem nós ouvimos, que seja alguém, se você não conhece, indicado por sua liderança, para que você seja alimentado na fé. E é muito importante que você ouça, antes de qualquer coisa, aquele a quem Deus colocou como pastor na sua vida, aquele a quem Deus colocou como líder na sua vida. Então não fuja daquilo que é a linha doutrinária da sua igreja.
Mas você tem um conteúdo que está sendo aí disseminado de uma forma tremenda. Conteúdo bíblico eu me refiro. E as pessoas têm ouvido muito falar acerca do Evangelho. Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. E o desafio para nós é nos tornarmos praticantes da sã doutrina. É praticar o Evangelho. É transcender os limites de ser um bom ouvinte, de ser um ouvinte assíduo e passar a ser um praticante comprometido. Deus está te desafiando a isso. Uma segunda atitude que Paulo está trazendo a Timóteo como necessária: se fortaleça na graça, ou seja fortalecido na graça. No capítulo 2, versículo 1, ele está dizendo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça é o agente divino operando para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé. E quando nós buscamos a presença de Deus, na sua palavra, na oração, quando nós buscamos a comunhão com o Espírito do Senhor, quando nós buscamos servir a Jesus de todo o nosso coração, a graça vai sendo aumentada em nós. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer nesta graça e buscar confiar nela, porque se a tua confiança está na tua própria força para sustentar a tua fé, fazer você uma pessoa equilibrada na fé e que possa ter uma capacidade de influenciar vidas aí fora, eu quero te desestimular a isso, porque eu tenho certeza que nem eu e nem você vamos conseguir êxito na nossa missão. Mas quando somos dependentes de Deus, quando somos dependentes da graça do Senhor, então, queridos, nós vamos com certeza alcançar este objetivo. Vamos estar fortalecidos através da graça no Evangelho. E não vamos nos desviar. Não vamos ser um apóstata da fé, mas vamos ser com certeza fiéis à vocação que nos foi confiada. Uma terceira atitude: ter uma vida de aprovação. O apóstolo diz ao seu discípulo: procura apresentar-te a Deus aprovado, aprovado no conhecimento da palavra de Deus, na santificação, preparado para servi-lo, servindo a igreja, não é verdade? Servindo a igreja. No capítulo 2, versículos 15, ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 20, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O importante é saber quem é você. Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Você, como um vaso nas mãos do oleiro, glorifica o oleiro e dignifica o Evangelho, ou você envergonha a Deus e envergonha o Evangelho do Senhor? Nós estamos chamados para ter uma vida de aprovação. Hoje existe um pensamento recorrente, né? Não devemos julgar ninguém, não julgue ninguém, dê um passe livre para todo mundo pecar e fazer o que quiser. Porque esta é a intenção real. Nós precisamos compreender que está em nós a capacidade de fazer um julgamento do que é certo e do que é errado. Nós não somos aqui os juízes supremos de ninguém, mas a avaliação de um comportamento pecaminoso e errado precisa ser detectado e denunciado. Porque senão, sabe o que acontece? A gente consegue desfigurar a igreja e se perde a identidade da igreja, a identidade de ser santa e fiel aos princípios da palavra. Isso é muito sério. Vamos abordar, quem sabe, esse tema de uma forma mais ampla outro dia, né? Uma quarta atitude: segue de perto. Eu acho isso extraordinário. Tu, porém, tens seguido de perto. Capítulo 3, verso 10, como lemos no início. Tu, porém, tens seguido de perto. Sabe por que eu acho extraordinário? Porque eu estou acostumado a conviver com muitas pessoas dentro dos limites da nossa fé cristã, seguindo o Evangelho de longe.
E tem alguns que estão seguindo tão de longe que nós já estamos perdendo de vista. Já não os vemos mais dentro desse contexto de corpo, dentro desse contexto congregacional. Eles já sumiram. Estão seguindo tão de longe o Evangelho que já não os vemos mais. Mas Deus te chama para perto. Deus te chama para aproximação, para perto da igreja, da comunhão com os santos, perto da doutrina, movidos por ela. Então Timóteo, porém, participava, tinha comunhão com o ensino e o estilo de vida cristã que Paulo vivia. A doutrina apostólica era seguida por ele de perto. Não siga Jesus de longe. Esteja pertinho dele. Não fique para trás. Às vezes os que estão longe estão mais vulneráveis, estão mais suscetíveis a se encontrarem fracos e a se prostrarem diante das adversidades da vida. Vem para perto, vem para este contexto de congregação, vem sentir o calor do povo de Deus, o quanto isso é importante. Vem orar junto, vem aprender junto, vem ser desafiado junto do corpo, da igreja reunida. E aí você vai se sentir mais forte, irmão. Segue de perto. É uma atitude que precisa ser tomada por nós. Uma outra atitude, permanecer. Tu, porém, capítulo 3, versículos 14 a 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Permanece naquilo que você aprendeu. Não é só necessário aprender, mas permanecer no que aprendeu. E por que ele diz isso? Porque muitos têm ouvido, recebido, mas não têm permanecido na doutrina. Há coisas que têm sido ministradas que por um tempo você tem não só aprendido, mas praticado, como falamos aqui. Mas quem sabe você não está abandonando alguns princípios tão importantes da fé para a sua vida, princípios cristãos que outrora foram assim empregados no seu comportamento, fizeram parte dessa mentalidade renovada em Deus, mas agora você os tem abandonado, você os tem desprezado, ou diminuído a sua importância, e já tem mudado às vezes o seu comportamento, já não age mais com aquela ênfase naquilo que foi instruído, mas essas coisas já estão ficando em segundo plano, em um patamar de relevância para você. Deus está chamando você para permanecer. Não abra mão do que tem recebido da parte do Senhor. Uma outra atitude, estamos encerrando já. Tenha sobriedade. Ou seja, esteja alerta e prudente. 4, versículo 5, parte A. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. A falta de prudência e da sobriedade nos leva a um envolvimento com pessoas e conhecimentos anticristãos. Porque não há prudência. Então você não está ali com o seu coração preparado para entender as ciladas do diabo. Não há talvez o discernimento espiritual. A prudência nos leva a isso, a um discernimento. Porque você não recebe qualquer coisa que te é entregue, você confere. Você é como a igreja dos bereanos, não é verdade? Lá de Atos, a palavra de Deus diz que esses irmãos eram mais excelentes, porque eles conferiam tudo, para ver se estava de acordo às Escrituras. Tudo o que, pastor? Tudo que era trazido como mensagem de Deus. Alguém trazia uma preleção, e eles não iam dizendo, oh, glória a Deus e aleluia. Às vezes nós estamos vendo pessoas, isso eu digo por experiência própria, eu já vi pessoas dando glória a Deus, quando blasfêmias são pregadas no altar. E as pessoas estão, Deus falou, Deus é maravilhoso, porque não discernem, não compreendem que existe ali uma distorção doutrinária, porque não conhecem a palavra. Então é tempo de você ter uma atitude de sobriedade. Comece por conhecer a palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você o vai conhecer em primeira instância pela sua palavra, porque Ele se revela através da palavra. Eu encerro com isso. A sétima atitude,
garante o seu futuro. Paulo, ele vai dizer, combati o bom combate. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e que ele guardou a fé. Então, quando Paulo diz a Timóteo que ele deve lutar por garantir o seu futuro, ele está dizendo, cuida da tua fé. Você precisa combater o bom combate da fé, ou seja, luta pela tua fé, pela estabilidade da tua fé, pela permanência, pela continuidade da tua fé e pelo avanço da tua fé. Porque um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, se perseverarmos até o fim. E haverá uma coroa reservada para nós, se permanecermos firmes até o fim. Então você precisa garantir o seu futuro, lutando pela permanência da sua fé. Assim Paulo chama Timóteo para o comprometimento de viver de forma influente, de fazer a diferença como cristão. E ele começa então a fazer a diferença a partir de um testemunho pessoal. Um testemunho que é traçado pelo seu comportamento em Cristo, pela sua forma de pensar e pela sua forma de agir. Talvez você queira influenciar as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus amigos, e não consiga. O que está te faltando? Quem sabe um testemunho fiel? Quem sabe um procedimento ou uma mentalidade, uma cultura cristã genuína na tua vida? O Senhor está chamando você para fazer a diferença nesse dia. Há atitudes que nós falamos aqui que podem garantir o sucesso daquilo que Deus tem confiado a nós. Vamos ser sal, vamos ser luz, vamos ser fiéis e vamos ser um contraponto, sermos a diferença nessa geração corrupta. Seja fiel até o fim e a coroa da vida estará reservada para você. Que Deus nos abençoe.